Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. Se alguém está em Cristo. Muito bom o nosso Deus do céu provar, mas tu convidas a montanha a descer e enfrentar toda e qualquer dificuldade para fazer este teu reino acontecer. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória, e nossos atos resplandeçam tua memória. Pai, este meu filho muito amado, sejam felizes, façam o que ele vos disser. A humildade, a mansidão e a caridade são esses passos para escutar o que Deus quer.
transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória. Que nossos atos resplandeçam tua memória. Bom dia para todos. Bom dia. Bem-vindos, crianças, minhas irmãs e meus irmãos, para esta celebração de encerramento do mês de fevereiro. O que nos aguarda o mês de março? Nós não sabemos, mas sabemos que a presença de Deus estará conosco todos os dias. É isso que nos dá ânimo, meus irmãos, para caminhar essa presença de Deus em nosso meio. Sejam todos bem-vindos a esse encontro de irmãos da família de Deus. Iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa caminhada junto a Cristo transforma nosso viver. Escutemos sua palavra, observando tudo que ele fez e ensinou. Servir, doar, viver a solidariedade. Neste segundo domingo da Quaresma, em preparação à Páscoa, somos chamados a transfigurar em Cristo a nossa vida e a dos irmãos despojados de sua dignidade. Nele também podemos crescer na unidade cristã, superando qualquer divisão pelo diálogo, como nos propõe a campanha da fraternidade ecumênica. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos. Gilmar Eustáquio Caetano, 1 mês de falecimento. Getúlio da Paixão, pela recuperação da saúde de Ida Guimarães Cesarino. Meus irmãos e minhas irmãs, na presença de Deus, nós queremos nos preparar para receber a sua palavra e a Santa Eucaristia. Pedir perdão pelos nossos pecados, pelos erros que cometemos, principalmente a infidelidade. A infidelidade que gera destruição na nossa vida. Abraão foi fiel e recebeu a bênção de Deus. Peçamos ao Senhor essa graça de termos um espírito decidido nos bons propósitos. E quanto mais pecamos, meus irmãos, mais a nossa fé se esfria e mais nos distanciamos de Deus. Mas Deus é misericórdia, sempre disposto a perdoar. Arrependido de nossos pecados, cantemos implorando o perdão de Deus. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, reconheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade
nosso Pai, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Apresentemos com imensa confiança nesse Deus que é Pai, as intenções que cada um de nós trazemos para esta celebração. De maneira muito especial, meus irmãos, eu peço por todas as pessoas que passam por esse calvário da Covid-19. Seja as pessoas que estão internadas nos CTIs, nos leitos dos hospitais, ou aquelas que estão em isolamento social. Peçamos que Deus conceda saúde para esses nossos irmãos que tanto sofrem. Também peçamos que Deus nos fortaleça na fé, para que sejamos firmes no nosso testemunho e que a preguiça espiritual não nos afaste da graça do Senhor. Peçamos pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, pelos nossos projetos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhes faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de
é sentida por demais pelo Senhor. A morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declarará justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas,
uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra nos apresenta dois montes. O primeiro é o monte onde Abraão oferece a Deus o seu filho Isaque em sacrifício. O outro monte é o Monte Tabor, onde Jesus se transfigura diante de seus discípulos, dos seus amigos. Vamos falar sobre o primeiro monte, o monte da obediência, o monte da fidelidade, mas também o monte do sacrifício, da experiência de deserto. Abraão, ele era casado, digamos assim, com Sara. Para o judeu, os filhos eram sinônimos de bênçãos. Quanto mais filho tivesse o casal, mais eles eram abençoados. Tanto é que no Gênesis, Deus diz assim: crescei e multiplicai. Filhos eram bênçãos. Sara não conseguia ter filhos. Abraão, sendo homem, claro que queria deixar uma descendência. E durante muito tempo Sara, ela buscou essa graça diante de Deus. Passado algum tempo, Sara dá à luz ao primeiro filho com Abraão, Isaque. Imagine só a alegria de Abraão, a alegria de Sara. Ganhamos um filho da providência de Deus. O Senhor nos concedeu essa bênção. O Senhor nos deu um filho. Deus está cumprindo a sua promessa. Abraão certamente ficava radiante ao contemplar o rosto de seu filho legítimo, Isaque, o filho da promessa. A bênção de Deus dada para Abraão e dada para Sara. Eis que um dia Deus coloca Abraão à prova. Estava tudo certo na vida de Abraão. Saiu da terra onde Deus havia o colocado, fez a sua caminhada, e agora Deus diz assim para Abraão: eu quero Isaque para mim. Assim que Deus chama Abraão, ele responde: eis-me aqui. É interessante perceber esta disposição de Abraão ao chamado de Deus. Lá no paraíso, quando Adão e Eva escutam a voz de Deus, depois do pecado, eles se escondem. Mas no coração de Abraão não tinha medo de Deus, o coração de Abraão era confiante. Então toda vez que Deus chamava Abraão, a resposta era a mesma: eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, faça na minha vida a tua vontade, o teu querer. Abraão não se escondia de Deus, Abraão abriu seu coração para Deus. É bonito perceber essa confiança que Abraão nutria nos desígnios de Deus. E aí Deus diz assim para Abraão, olha só o que Deus diz para Abraão: toma teu filho único, a Isaque, filho da promessa, filho único de Abraão.
toma o teu filho único, Abraão, e dirige-te à terra de Moreá, e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Não vemos nenhuma palavra de Abraão para contestar Deus. Nenhuma palavra de Abraão. Por quê, meu Deus, o meu filho Isaque? O que eu fiz para merecer isso, Senhor? Qual é a cruz que eu estou carregando, que eu não estou conseguindo suportar, para o Senhor me dar essa prova? Interessante que Abraão, em momento nenhum, questiona a ordem de Deus. Abraão segue em silêncio e em obediência a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Abraão confiava em Deus. E no fundo, Abraão sabia que Isaque não era dele, era de Deus. Abraão devia pensar assim: eu estou cuidando de Isaque, porque Isaque nasceu das entranhas da minha esposa, Sara, mas pertence a Deus, é filho da promessa. E imediatamente Abraão deve ter pensado assim: o que é de Deus, a Deus pertence. Vamos subir ao monte, o monte onde Deus havia indicado. Então Abraão não diz uma palavra a não ser: eis-me aqui. É bonito essa disposição de Abraão, e é bonito essa confiança de Abraão. Chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão fez tudo o que Deus havia mandado. Colocou a lenha em cima, amarrou o filho. Imagina só você no lugar de Abraão. Eu fiquei me imaginando no lugar de Abraão, amarrando o filho para o sacrifício. É prova mesmo. Mas Abraão não pensou em voltar atrás. Se Deus está mandando, eu vou fazer. Ele amarra o seu filho e põe a lenha em cima do altar. Estava tudo preparado. E Abraão estende a mão para o sacrifício. E nesse momento Deus chama Abraão: Abraão, não faça isso. Abraão responde: eis-me aqui, Senhor. Pensa bem, meus irmãos, a dor de Abraão, mas ao mesmo tempo a consciência tranquila de quem está fazendo a vontade de Deus. Abraão foi capaz de sacrificar o seu filho para obedecer a Deus. Eu digo assim, meus irmãos, sem sacrifício não tem redenção. Sem sacrifício não tem bênção. Não necessariamente que temos que passar por sacrifícios, mas eu digo assim que nós temos que estar preparados para os sacrifícios da vida. E como é que nós temos que encarar os sacrifícios da vida? Confiando em Deus. Jamais duvidando que Deus é mau. Aliás, jamais duvidando da bondade de Deus. E jamais pensando que Deus é mau. Que Deus quer o nosso mal. Sabe por quê, meus irmãos? Abraão não sacrificou seu filho por bondade de Deus. Mas, como vai dizer São Paulo, na leitura segunda, Deus não poupou seu próprio filho. A dor que Abraão não sentiu, o nosso Deus que é Pai sentiu ao ver o seu filho pregado numa cruz. Para que Abraão não sentisse aquela dor do sacrifício de Isaque, o próprio Deus sacrifica o seu filho para que todos nós tenhamos vida e salvação. Deus tira aquela dor de Abraão e Ele mesmo a sente quando o seu filho é sacrificado na cruz. Mas interessante que na cruz havia a bondade do Pai e a entrega do Filho. A última palavra de Jesus foi essa: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus foi obediente em tudo a Deus Pai. E por isso o Espírito o ressuscitou ao terceiro dia.
Meus irmãos, então, sabe o que eu penso? A fidelidade leva ao sacrifício, mas o sacrifício nos leva à redenção. Porque se Abraão fosse desobediente, ele não receberia a bênção. Se o filho não fosse obediente ao pai, nós não receberíamos a graça da salvação. Depois que Abraão dá o seu tudo para ser sacrificado, Deus diz assim para ele: Abraão, não precisa sacrificar o teu filho Isaque, não lhe faças nenhum mal, agora sei que temes a Deus. E nós, meus irmãos, será que tememos a Deus da mesma forma que Abraão temia? Precisamos crescer muito ainda na fé. Eu falo por mim, ao olhar esse exemplo de Abraão. Mas vamos pedir a Deus assim: Senhor, me dê uma fé semelhante à de Abraão, fiel até as últimas consequências. E depois que Abraão provou a Deus a sua fidelidade, o Senhor disse assim para Abraão, eu acho bonita essa parte aqui, olha: juro por mim mesmo, uma vez que agistes deste modo e não recusaste teu filho único, eu te abençoarei, e te tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu. Abraão, que até então tinha uma dificuldade tremenda para ser pai com a Sara, agora Deus promete a ele descendência numerosa. Deus promete a Abraão aquilo que era uma honra para o homem e para a mulher, descendência grandiosa, bênção de Deus. Porque Abraão foi fiel, Deus o abençoou. Passou pelo sacrifício de quase ter que entregar o seu filho à morte, mas depois Deus dá essa recompensa para Abraão, para Isaque e para Sara, a bênção de uma descendência numerosa. Então, meus irmãos, a grande coisa que fica para mim é essa: quem é fiel a Deus será sempre uma pessoa abençoada, será sempre uma pessoa próspera, será sempre uma pessoa vitoriosa. Mas sabemos que para vencer na vida, temos que enfrentar os sacrifícios, temos que treinar, temos que lutar, temos que suar a camisa, porque não tem vitória sem luta, não tem bênção sem sacrifício. Às vezes, nós queremos somente a bênção, mas para adquirir a bênção, nós temos que ser fiéis também, fiéis como Abraão, e ter essa confiança de Abraão, porque Abraão em momento nenhum questionou a Deus. Abraão no fundo pensava assim: Deus sabe o que faz, então eu vou seguir tudo o que Ele me disse. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ser mais fiéis aos nossos princípios, confiar nos nossos princípios, confiar nos nossos valores. Por exemplo, o que os pais ensinam seus filhos de bom, nós deveríamos ser fiéis a esses princípios, mas nem sempre somos. Mas eu falei tanto para o meu filho, pai, para esse padre, para seguir esse caminho. Ele não seguiu, ele foi infiel. Então, gente, a infidelidade gera morte, gera desgraça, gera a ruína do ser humano. Olha lá no Gênesis, Deus deu o paraíso para o ser humano e disse assim: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o ser humano fez? Desobedeceu a Deus. Foi Deus quem expulsou Eva e Adão do paraíso? Não, foi a desobediência deles. E depois dessa desobediência veio só desgraça: Caim matando Abel, dilúvio, cativeiro no Egito. Uma desobediência, uma infidelidade que levou toda a humanidade à queda. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus nessa celebração: Senhor, me conceda a fé de Abraão, a fidelidade de Abraão, a confiança de Abraão, que eu acredite, que eu confie mais em Deus, e que eu possa fazer sempre a vontade do Senhor. Olha o que nós rezamos no Pai Nosso toda a missa: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ah, se nós vivêssemos em tudo a vontade de Deus, seríamos mais felizes. Não teríamos menos sacrifícios, mas seríamos mais felizes. Veja você, papai e mamãe, quantos sacrifícios que vocês fizeram para criar os seus filhos. Não valeu a pena quando você vê o seu filho feliz, com saúde, seguindo o seu caminho? Valeu a pena o sacrifício. Agora o povo quer ter filho, mas não quer ter responsabilidade. Como é que vai ser feliz na vida? Hoje o povo quer ter muita coisa, mas não quer ter responsabilidade, então não tem como seguir em frente, né? Então que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. E cada dia mais vamos crescer na confiança em Deus. E que Jesus possa nos garantir também uma vida santa, reta e feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, apresentemos a Deus, nosso Pai, as preces da nossa comunidade. Transfigurai-nos, Senhor. Transfigurai-nos, Senhor. Senhor justo e clemente, ajudai-nos a restaurar a dignidade e o respeito mútuo. Rezemos. Transfigurai-nos, Senhor. Senhor, escutai nosso pedido, que nossas comunidades sejam ambientes transfiguradores. Rezemos. Transfigurai-nos, Senhor. Ó Cristo, fazei que as comunidades cristãs se renovem no espírito da conversão quaresmal. Rezemos. Transfigurai-nos, Senhor. Senhor, que a Igreja ouça a voz do Teu Filho amado no silêncio, na escuta da Sua palavra, na oração e no serviço ao próximo. Rezemos. Transfigurai-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, aumentai em nós a fé, a esperança, para vivermos fielmente a Tua palavra e recebermos as bênçãos do céu. Tudo isso, ó Pai, vos apresentamos na certeza de sermos ouvidos por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o canto das oferendas. Bendito
conduza sempre em teus caminhos. Olha, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Acolhe, Deus bondoso, a nossa caminhada, revivendo o teu amor para sempre. Confiantes, aguardamos o teu perdão, e seremos maus purificados. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão. Bendito seja teu imenso coração. Orai, minhas irmãs e meus irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olha que o Padre reza, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Qual o sacrifício que você oferece a Deus? Pensa aí no seu coração. Abraão, ele foi capaz de oferecer a Deus em sacrifício o seu próprio filho. Claro que Deus não vai pedir isso para nós não, né, gente? Mas quantas coisas nós precisamos sacrificar mesmo na nossa vida, né? Se a gente não sacrifica essas coisas, estas coisas nos sacrificarão. Então peçamos a Jesus, nessa celebração, também, essa força para sacrificar mesmo aquilo que não nos eleva a Deus, aquilo que não nos faz subir a montanha junto com Jesus. Sacrificar, para que não sejamos sacrificados. Que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, meus irmãos. Né? E somente Deus sabe o sacrifício que você passa, o sacrifício que você faz. Então que o seu sacrifício esteja unido ao sacrifício que vamos celebrar. O sacrifício da cruz. Quantas cruzes nós carregamos, meus irmãos? E hoje de manhã eu ficava pensando, quanta gente sendo sacrificada por essa pandemia, idosos, crianças, filhos. Então eu coloco o sacrifício dessas pessoas unidos ao sacrifício de Cristo nesse altar. E também coloque as suas lutas unidas às lutas de Cristo, para que saiamos vitoriosos de todas elas. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente, para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de Quaresma. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus mostra para os seus discípulos, na montanha sagrada, todo o seu esplendor.
e com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena das vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Proclamam suas criaturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana cantemos, Hosana louvemos, ao Filho e ao ternura. Bendito é o que vem, em nome do traz a paz em plenitude do amor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão,
nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Ayrton, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, os santos apóstolos e todos os nossos irmãos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. Recordemos aqui, meus irmãos, os nossos irmãos falecidos. Gilmar, Eustáquio, Caetano, um mês de falecimento, e Getúlio da Paixão. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui, somos um povo santo e pecador. Dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com imensa confiança nesse Deus que é Pai, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro De Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
é por nós, quem será contra nós? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Este é meu filho muito amado, Escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e vossos olhos brilhará a sua luz. A beleza da glória celeste, que a igreja esperando procura, Cristo mostra no alto do monte, onde vais que o sol claro fulgura. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e vossos olhos brilharão a sua luz. Este fato é nos tempos notável, ante Pedro, Tiago e João. Cristo fala a Moisés e a Elias sobre a sua futura paixão. este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, E vossos olhos brilharão a sua luz. testemunhas da lei dos profetas e da graça estando presentes sobre o Filho, Deus Pai testemunha, vindo a vós com a nuvem luzente. Este é meu filho muito amado,
por isso exultante de gozo, sobre a Deus nossa mente oração. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Recebei, Senhor, a nossa liberdade, a nossa vontade. Recebei, Senhor, a nossa memória, nossa inteligência, nossa vontade. Tudo o que temos ou o que possuímos, diz vós nos veio. Tudo vos devolvemos e entregamos sem reserva, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me, Senhor, o vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei rico o bastante. Amém. Oremos. Nós comungamos, Senhor nosso Deus, no mistério da vossa glória, e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, vamos rezar, especialmente pelos irmãos falecidos, para que Deus conceda o conforto espiritual aos familiares do Gilmar Eustáquio Caetano, que estão aqui, completando hoje o mês do seu falecimento, e também pelo Getúlio da Paixão, falecido recentemente em nossa cidade de Ponte Nova. Entreguemos a ele o que Deus nos concedeu como dom, como graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Amém. Nós temos que ter em relação às pessoas o mesmo sentimento que Abraão tinha com Isaac em relação a Deus. O sentimento de liberdade, né, meus irmãos? Nós não somos donos de ninguém, nem dos nossos filhos, nem dos nossos pais, nem dos nossos irmãos. Nós temos que amá-los com toda a nossa força, todos os dias que Deus nos conceder, mas sabendo que um dia haverá essa devolução. Eu falo que a morte é o grande sacrifício involuntário que todos nós fazemos quando entregamos alguém a Deus. Então que tenhamos essa liberdade em relação às pessoas, como Abraão teve. Tudo vem de Deus, e para Deus nós entregamos sem reserva. É o que nós rezamos aqui nessa oração de entrega a si mesmo a Deus. Senhor, nos conceda um coração livre como o de Abraão, que foi capaz de reconhecer que Isaac não pertencia exclusivamente a ele, mas pertencia totalmente a Deus. Meus irmãos, depois de cada invocação, vocês respondam
Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Amém. O Senhor Jesus, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, um ótimo mês de março. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração.